Tu provavelmente já viu essa cena, pelo menos para mim ela aparece com uma certa frequência no meu feed. Durante vários minutos, dois investigadores examinam o local de crime e reconstroem a dinâmica do que aconteceu naquele local. Mas apesar de parecer apenas uma sequência de palavrões, essa é considerada uma das cenas mais inteligentes da série The Wire. Ela é uma série que foi criada por David Simon e ambientada em Baltimore, nos Estados Unidos. A cena aparece em Old Cases, o quarto episódio da primeira temporada, exibido originalmente em 2002. Nela, os detetives retornam ao apartamento onde uma jovem havia sido encontrada morta meses antes. O caso já tinha sido examinado por outro investigador, mas os dois começam a perceber que a dinâmica registrada inicialmente não combina com os vestígios encontrados no local. Primeiro, eles analisam as fotografias da vítima e tentam reproduzir a trajetória do projétil. Considerando a posição do corpo e a direção da lesão, a versão registrada no relatório exigiria que o atirador estivesse em uma posição praticamente impossível, como se estivesse uma altura muito acima do normal e segurando a arma de uma maneira muito pouco provável. Então eles examinam a janela da cozinha. Os fragmentos do vidro estavam projetados para o lado de dentro do apartamento. Isso indicava que o vidro havia sido atingido por algo vindo do lado de fora. Mas tem que tomar cuidado, porque mesmo assim, mesmo um tiro vindo do lado de fora, ainda pode ter fragmentos vídeos do lado de fora também. Nesse caso, a hipótese é que o atirador provavelmente não estava dentro da cozinha, como havia sido considerado na investigação inicial. Com essa nova hipótese, os detetives voltam a reconstruir a trajetória. A vítima estava próxima à geladeira, que provavelmente estava com a porta aberta. O projétil atravessou o vidro, atingiu a mulher e terminou alojado na parte interna da porta da geladeira. Isso é coisa comum em locais que tem veículo, por exemplo, sempre considerar que a porta do veículo estava aberta, de estar aberta ou fechada no momento do tiro. Depois do disparo, a porta se fechou, ocultando o ponto de impacto. A cena foi inspirada em uma situação real. David Simon, criador da série, trabalhou durante anos como repórter policial em Baltimore. Já Ed Burns, co-criador da série, havia sido detetive de homicídios na mesma cidade. Segundo eles, a história foi inspirada na investigação da morte de uma mulher chamada Sarah Press, atingida por um disparo efetuado lá de fora de uma janela. Do ponto de vista da criminalística, da perícia criminal, a sequência representa um processo de perícia direta e perícia indireta. Os detetives ali não acompanharam o local nas condições originais. Eles trabalharam meses depois utilizando fotografias, relatórios, medidas, lesões documentadas, que é a perícia indireta, e vestígios que permaneceram no ambiente, que seria a perícia direta. A partir desses elementos, formulam uma hipótese sobre a posição da vítima, a localização do atirador e a trajetória do projétil. Então procuram novos vestígios capazes de testar essa hipótese. É mais ou menos assim que pode funcionar o raciocínio pericial. É uma das possibilidades que a gente utiliza. Não basta criar uma narrativa que pareça possível. A hipótese precisa ser compatível com o conjunto dos vestígios. A cena aí é muito boa para representar o raciocínio investigativo, mas simplifica procedimentos que na realidade exigiriam muito mais documentação e exames, além de cometer alguns erros de procedimento. Todos os vestígios registrados no local devem ser feitos com escala, com uma régua ou uma trena, junto ao objeto. A fratura no vidro requer muito mais atenção do que foi dada ali. Seria necessário saber exatamente a altura dessa perfuração, analisar as fraturas radiais e concêntricas, porque elas podem determinar a direção da trajetória, que também pode sofrer um desvio ao atravessar aí uma lâmina de vidro. Na coleta do projétil, embora ele pareça amolgado ali na cena, nunca deve ser utilizado um instrumento metálico, pois ele pode acabar alterando a superfície do projétil e prejudicar o exame balístico posterior. O local de crime nunca deve ser interpretado de acordo com a primeira história, que parece fazer sentido. São os vestígios que devem orientar a reconstrução. Em alguns casos, um detalhe ignorado, como uma porta de geladeira fechada, pode esconder justamente o elemento necessário para compreender toda a dinâmica do crime.